Mas vamos voltar Vamos. ao médico. O quão dificultador ou facilitador no processo de profissionalidade? É o quê? Bom ou ruim? Ruim, ruim no mundo. Essa é uma das grandes dificuldades, mas isso tem toda uma história da formação médica, antropologia, sociologia das profissões, tudo isso sempre empoderaram o médico. Como o médico que não cura, ele fica frustrado, não é? Né, doutor? Eu não tenho doutorado ainda não. Pode me chamar de Fernando mesmo. Mas Mas não, eu tenho muita ciência da minha limitação enquanto um mecanismo de tentar oferecer saúde no conceito mais amplo, no biopsicossocial. A gente sempre luta, tá certo, para minimamente aplacar a dor, amenizar o sofrimento. Ou seja, Quando a gente consegue fazer isso, a gente fica mais feliz ainda quando oferece a cura. Claro. E claro que se frustra quando, principalmente quando a gente não tem um apoio, tá certo, interprofissional. E assim, mas a gente reconhece, não é a figura de um médico enquanto ser humano, mas é toda uma história de formação e que carrega todos esses preconceitos, então é muito difícil. No IMIP, é muito Lari, difícil. como é que você tem visto essa posição de algumas figuras de liderança médica em relação a essa cruzada de implementar a interprofissionalidade? Eu acho, assim, eu gosto sempre de puxar um pouco a responsabilidade para a gente também, assim, para esses profissionais que não são médicos, neste contexto de sensibilizar, de se colocar. Porque, assim, eu acho que muitas vezes alguns profissionais ficam naquele ele não me pediu uma opinião ou não pediu meu parecer formal, então eu não vou me envolver nesse paciente. Eu acho que esse profissional, ele está fadado a não conseguir ajudar o paciente como ele precisa e como ele merece ser ajudado. Então, assim, eu acho que a gente precisa... A gente tem dois caminhos. Eu acho que a gente precisa... Aqueles profissionais que já são formados, de fato, aqueles mais antigos, muitas vezes, têm um pouco de dificuldade até de saber o que cada um dos outros profissionais fazem. O que é que um terapeuta ocupacional faz? Como o nutricionista pode mudar o desfecho, por exemplo, de uma cirurgia cardíaca. Aquele paciente que tem uma cirurgia letiva e que já tinha uma depressão nutricional antes e que vai ter uma recuperação pós-cirúrgica totalmente diferente se ele for suplementado antes da cirurgia. Se ele fizer uma nutrição intraoperatória, aquelas cirurgias enormes. Então, assim, eu acho que quando a gente consegue se mostrar enquanto profissional ali dizendo o que é que eu faço, o que é que eu sou capaz de fazer, como eu posso ajudar aquele paciente, eu acho que isso já muda a mentalidade daqueles que não foram formados nesse contexto. Então, eu acho que a gente tem que mostrar esse empoderamento, assim, essa na ponta ali no meu dia a dia, e eu não falo que isso é da diretoria para a ponta, não. Eu acho que isso é de cada um, assim, no seu dia a dia, mostrar, olha, eu sou capaz, eu posso fazer... Doutora, isso quem tem que empoderar esses profissionais são os cargos altos de direção. Também. São esses cargos, porque não adianta você dizer para um nutricionista, uma enfermeira, vá para o enfrentamento, vá para a argumentação com o médico, que se depois esse profissional chega na direção e vai retaliar o profissional, que é o que mais acontece. Então, graças a Deus que no IMIP muito não. Não, mas aí a gente... Isso é como a atuação do profissional médico. E outra coisa, por que o profissional médico também não está sensibilizado para essa necessidade? Perfeito. E aí é onde eu disse, é o que eu acho ser sensibilizado por outros profissionais. Isso. E aí eu acho que é onde cabe essa academia. Eu acho que é isso que é um diferencial do tamanho do mundo que a FPS está tendo nesse momento. Exatamente. Que é mostrar desde aquele estudante dos primeiros períodos que ele não vai atuar sozinho, que ele não precisa atuar sozinho, ele porque não eu acho pode. E ele não pode, mas eu estou dizendo assim que essa mentalidade que sempre foi que eu preciso resolver esse problema e que eu não posso, às vezes, eu acho que às vezes do médico vem aquela coisa, eu não, será que eu estou mostrando uma incompetência, entre aspas, se eu pedir ajuda? E se eu disser que eu não vou resolver esse problema sozinho, e não, é exatamente o oposto. Você está mostrando que você é um profissional que respeita o outro profissional. Mesmo dentro das categorias profissionais, lembrar que cada especialidade é um mundo. Isso. Né? Eu sou cirurgião cardíaco, então eu já não tenho a competência
de definir sozinho, ou não deveria ter a competência de definir sozinho um cuidado para um paciente. Eu devo escutar dentro de um... Veja, nem olhando a transdisciplinaridade ou transprofissionalidade, dentro da especialidade da grande árvore cardiologia, eu devo consultar o cardiologista clínico, devo consultar o cardiologista intervencionista e formar algo que virou doce aí nos hospitais, o Heart Team, né, o time do coração. Sim. E que agora a gente tem que fazer o time do hospital, sim, que está extrapolando dentro daquela da área fim e indo para outras categorias. Acho que tem que se fazer um meia-culpa também. Nós, enquanto formadores, temos que incutir nos nossos pós-graduandos que têm contato conosco, nossos residentes, bem como os graduandos. A ferramenta que a FPS está trazendo é uma ferramenta de mudança geracional. A gente vai estar implementando sementes e que eu tenho fé que vai formar uma massa crítica no seu tempo. Sim. Oxalá que outras escolas de saúde verifiquem a necessidade, porque senão vai ser uma luta quixotesca, né, dos egressos da FPS. Sim. O que a gente está fazendo é inovação em saúde, como sempre foi inovativo o modelo. A gente estava discutindo, a gente hoje, com 15 anos, ainda é uma faculdade novinha, enxuta, que discute como grande inovação que foi colocada em Pernambuco, e oxalá no Brasil, à época, poucas instituições faziam a medicina baseada em problema, uma metodologia ativa, uma sala de aula invertida e todas tantas tecnologias, né, Renê, que foram aqui implementadas. Isso. E sem largar a mão dessa inovação, a FPS está se antevendo e já está muito provado para todos a necessidade do IMIP e das outras instituições de saúde e de formação embarcarem nessa. O interprofissionalismo, como o Renê muito bem colocou e como Larissa corrobora na vida prática, ela é um mecanismo de melhor cuidado, principalmente quando ele é centrado no paciente, mais eficiência, tanto do ponto de vista de gestão financeira, quanto de entrega no sentido mais amplo do que é saúde, do que é bem-estar para o paciente.